pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Analice e vamos iniciar mais uma aula de História. Na aula passada, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre o tempo, a contagem do tempo na história. E uma das coisas que a gente viu foi que existem duas formas dos seres humanos, dos grupos humanos, perceberem o tempo. O tempo cronológico, não sei se vocês lembram, que é aquele que conta no relógio, que é o tempo que a gente organiza as nossas atividades, que a gente faz a quantidade de anos, a quantidade de vida, de idade que a gente tem, né? Data de nascimento, a hora que a gente nasceu, a hora que a gente vai para a escola, que larga, que os nossos familiares vão para o trabalho. E o tempo histórico, que é aquele que vai ser contado a partir de marcos, de fatos importantes que acontecem na história da humanidade. E a partir desses fatos é que a gente se situa no tempo, né? E a gente viu também que existem diferentes calendários no mundo. A parte do Ocidente, né, onde o Brasil, a Europa está localizada, organiza o seu calendário a partir do calendário cristão. A gente viu também que as religiões elas têm forte influência nesse calendário, como por exemplo, a gente viu o calendário judaico, o calendário islâmico, né? Mas anteriormente a isso, a gente viu também que os grupos humanos, eles organizavam o seu tempo e as suas atividades a partir dos ciclos da natureza. Então, a relação que os seres humanos estabeleciam com a natureza, com o tempo, né, biológico, o nascer do sol, partir, a questão da plantação, isso influenciou e organizou também a vida das pessoas, né? E o tempo histórico também está organizado a partir da linha do tempo, que é quando a gente vai observar esses fatos históricos, né, que vai organizar a gente nesse tempo histórico. Tá? Então a gente viu aí a pré-história, a gente viu o tempo, a história que começa, né, com a invenção da escrita, a idade antiga, a idade moderna, então assim por aí foi, né, na nossa aula passada. E aí a gente viu também os diferentes tipos históricos que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns deles, tá certo? Então vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é a fixação dos grupos humanos, e aí dos grupos humanos nesses períodos históricos. Como foi que a gente se fixou no ambiente, num lugar, né? Então, vamos aprender sobre isso. E aí a gente tem o período da pré-história, e o período da pré-história é o período que é anterior à escrita, porque a gente utiliza exatamente esse marco, esse fato histórico, né, a invenção da escrita, para dizer que a gente sai da pré-história para a história, tá? E aí, no período da pré-história, esse período ele é dividido em dois momentos importantes, que a gente chama de Paleolítico e Neolítico, e a gente vai aprender um pouco mais características, a gente já viu na semana passada, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, certo? E esses períodos, eles são divididos a partir das ferramentas que os seres humanos desenvolveram, né? Na época. Então vamos lá, o período paleolítico, né, a primeira fase ou primeiro período da pré-história, né? E esse período paleolítico, ele compõe a parte da Idade da Pedra, né? Que na verdade a pré-história ela é conhecida como a Idade da Pedra, né? E aí tem a Idade da Pedra Lascada, que é o Paleolítico, e posteriormente o Neolítico, que seria a Idade da Pedra Polida. E a gente vai entender por que essa diferença, né? Então, a pedra, ela foi a principal matéria-prima, na verdade, que era utilizada para a construção de ferramentas, para os seres humanos poderem sobreviver, caçar, por exemplo, né? Então, paleolítico significa velha, velha, tá? Velha idade da pedra. E aí, continuando, esse período ele foi um dos mais longos da história, né? Então, desde o surgimento da humanidade, 4,4 milhões de anos, até 8.000 anos antes de Cristo. Então, foi um período aí
muito longo, né? E não sei se vocês lembram que na aula passada a gente também falou, né? Que as mudanças, elas podem acontecer, as mudanças na humanidade, na sociedade, elas podem acontecer em um período curto, médio ou um período longo, né? E esse, o período do Paleolítico, foi um período longo de mudanças, né? As coisas aconteceram de forma lenta, né? Os avanços da humanidade. Então, 99%, vejam só, 99%, ou seja, quase toda a parte da história da existência da humanidade, né, da sociedade humana, sendo dividido em dois momentos. E aí tem o Paleolítico inferior, que foi o mais inicial, e o Paleolítico superior, quando a gente vai se aproximando também do período Neolítico, tá? Então vamos lá. Então, quais eram as ferramentas que foram criadas, né? A Idade da Pedra lascada. Então, lascada porque o trato, a criação, essas ferramentas, elas eram simples, elas não tinham muito refinamento, assim, né? Como a gente vê hoje, as facas e tudo mais, né? Eram pedras mesmo que não tinham tanto trato. Então, as ferramentas que eram criadas, facas, machados, arpões, lanças, arcos, mais na frente eu vou trazer imagens para vocês verem. Flechas, anzóis. Então, sem muita sofisticação, como eu já falei, na técnica de construção dessas ferramentas, e elas eram utilizadas para coletar frutas, raízes, construir pequenos abrigos, né, ou matar algum tipo de animal, por exemplo, como eu já disse para vocês. E aí o destaque, como era que as pessoas viviam nesse período, né? Então, é um período que a gente chama a forma de vida dessas pessoas de nomadismo, né? Que é característico dessa época, onde as pessoas elas caminhavam grande parte da sua vida, então elas não tinham um lugar fixo. Hoje nós somos seres sedentários no sentido de que nós moramos num lugar fixo, né? Então nesse lugar a gente consegue a nossa sobrevivência. Mas nessa época do Paleolítico, né? Então as pessoas viviam de locais em locais. Então quando elas tinham ali as frutas, os alimentos para sobreviver, elas permaneciam naquele local. Acabando aqueles recursos, elas se mudavam para outro local em busca de alimentos e de melhores condições também de sobrevivência. Então, não tinha um lugar fixo, tá? Então, por isso, o nomadismo. E andavam em bandos também. Então, caminhava grande parte de sua vida em busca de abrigo e comida em bandos, ou seja, em os grupos, né? Então, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. Então, por isso que, num determinado momento, como eles não plantavam, né, os recursos acabavam, eles precisavam mudar de lugar em busca desses alimentos. Então, caçavam animais, pescavam os peixes e coletavam grãos, raízes e frutos para sobreviver. Então, ainda no Paleolítico, eles viviam em cavernas, né, para se proteger das geadas, da chuva e das tempestades. A maior descoberta realizada nesse período foi o fogo, né? O fogo permitiu que as pessoas cozinhassem seus alimentos e permitiu também que elas se aquecessem, né, do frio, do inverno e também afastar animais perigosos, né, que se aproximassem. Então, por meio do atrito, né, entre as pedras ou pedaços de madeira, o qual essa movimentação aí surgia a faísca, né, e aí dava o fogo. Eles descobriram o fogo desse formato. Então agora a gente vai para o período Neolítico, né? O período Neolítico é o período conhecido como a Idade da Pedra Polida. Veja, antes era o da pedra lascada. Agora, pedra polida, justamente porque as ferramentas que são produzidas nesse período, elas passam a ter um refinamento, a serem melhores produzidas, melhor criadas, tá? Então, é a segunda fase, o segundo período da pré-história. E nesse período, ele é muito importante porque é nele que se desenvolvem as sociedades
agro e pastoris, porque os seres humanos eles começam a desenvolver técnicas de plantio, ou seja, vão plantar o seu próprio alimento, e também pastorear, ou seja, criar alimentos, certo? Então as ferramentas, elas, como eu já falei, elas começam a ser construídas através do polimento de pedras no fio de corte. Então é uma coisa assim mais bem elaborada, que vai favorecer muito mais, tá? E aí, o período neolítico significa a nova idade da pedra, neo, nova, tudo que tem neo quer dizer novo, tá? O prefixo. Então, é o período de grandes mudanças, como eu falei, justamente por causa do desenvolvimento de técnicas de agricultura, né, de plantio e a criação de animais. Então, o nível dos mares também, veja, as mudanças, a questão geográfica e ambiental, ela sempre, desde a pré-história, ela vai influenciar na vida das pessoas, né? E onde essas pessoas estarão habitadas. Então, o nível dos mares aumentou e aí precisou as pessoas se deslocarem, né, de onde viviam, e houve também a formação de desertos. Então, lugares que tinham bastante água, o que era mar, virou, a gente pode dizer assim, tem músicas que dizem isso, né? O sertão vai virar mar e, na verdade, o mar já virou sertão, né? Então, diversas populações se deslocaram e passaram a viver próxima dos rios, tá? E aí perceberam também, obviamente, que viver próximo dos rios contribuía, né? Primeiro por causa da água, né? Para se beber, né? Matar a sede, e também a questão do cultivo aí do plantio e da criação dos animais. Então, aí nesse período, como eu já falei para vocês, a gente começa a se sedentarizar, ou seja, a se fixar num local, né, para morar. Porque se agora a gente sabe plantar, se a gente consegue criar os nossos animais, então a gente não precisa estar se mudando de lugar em lugar, porque agora a gente tem as condições para se manter no mesmo lugar. Então, o desenvolvimento das atividades de agricultura e de pastoreio, né, que vai gerar aí um novo modo de vida, uma nova forma de se relacionar com a natureza, de modo que a gente passa a cultivar plantas e a domesticar os animais, né? Então, animais que não eram domesticados, o que isso quer dizer? Animais que eram selvagens, que não viviam na boa convivência com os seres humanos passam a domesticar, a moldar o comportamento desses animais, tá? E aí o destaque para esse período, do período neolítico, né, da idade da pedra polida, é que ele é também o pontapé inicial para o desenvolvimento da sociedade, né, e de mudanças nas relações socioculturais, porque agora as pessoas elas têm condições de viver num determinado lugar, elas produzem seus próprios alimentos, isso vai gerar também um aumento, né, de população, de pessoas. A expectativa de vida aumenta também. Então, o cultivo de alimentos, que alimentos foram esses? Trigo, arroz, milho, mandioca, batata. E a criação de animais, como bois, porcos, carneiros, cavalos e etc. Tá? Então, isso era essencial para o crescimento da população. E aí a gente tem, como já foi dito, né, eu já falei várias vezes essa questão da dominação das técnicas agrícolas e do pastoril, o que fez com que as pessoas começassem a estocar, ou seja, alimentos, né, ter mais alimentos, um alimento que era produzido, que as pessoas se alimentavam, mas que ainda assim sobrava, não acabava, tá? E aí isso permitiu para que as pessoas sobrevivessem muito mais, tá? Em momentos difíceis. E a expectativa e a qualidade de vida aumentou em relação ao período paleolítico. Então, as principais inovações técnicas vistas no período paleolítico são facas, machados, enxadas, as casas para se abrigarem, né? Porque antes a gente viu que no Paleolítico as pessoas
moravam em cavernas, né? E agora elas passam a construir as suas moradias, que inicialmente de madeira, de pedra, de barro e de folhagem. Então a gente tem também a criação de objetos de cerâmica para cozinhar e armazenar os alimentos. E também a tecelagem, né? A produção de tecido através de pelos e couro de animais e fibras de vegetais, tá certo? Então vamos lá. Outro desenvolvimento também nessa época do Neolítico foi a metalurgia, né? Então a descoberta e o trato com os metais, né? Cobre, bronze e ferro, tá? Substituindo aí a pedra. Então a construção de diversos instrumentos muito mais resistentes e de variadas formas, né? Então a metalurgia permitiu esse desenvolvimento também de outras e demais ferramentas. E aí, para a gente não falar só dessa questão da produção, de como viviam, a gente trazer um pouco da arte também no período paleolítico e no período neolítico. Então, ela foi caracterizada por pinturas, né, feitas nas rochas dentro das cavernas, denominadas de arte rupestre e arte parietal. Então, a gente tem, inclusive aqui no sertão de Pernambuco, né, num município chamado de Buíque, que é um parque arqueológico, e lá a gente tem pinturas do período da pré-história, né, aqui no Brasil. Então é muito interessante, seria muito bom se as escolas, né, se a gente pudesse fazer essa viagem aí um dia para conhecer esse parque arqueológico que é Buíque e ver essas pinturas rupestres desse período, dessa época, né? E essa arte, ela tinha característica realista, ou seja, que retratava ali a realidade das pessoas, e também naturalista, né? A natureza. E expressada pelas figuras de homens, de animais, bem como na composição de figuras abstratas, que não dá muito para a gente saber o que eles queriam retratar. Então, objetos artísticos de cerâmica e pele de animais começaram também a ser produzidos, aí nesse caso, no período neolítico, tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem algumas imagens. Pronto, esse aqui é lá no Vale do Catimbau, eu tinha esquecido o nome, mas lembrei. Vale do Catimbau, né, que fica em Buíque, e aí a gente vê, ó, retratação, né, figura de pessoas, de animais, dá para ver um pouco. A gente tem as cerâmicas do Neolítico, né, que eram produzidas, algumas ferramentas. Essas ferramentas são do período paleolítico, certo? A gente vê que elas não têm tanto trato, diferente das do Neolítico, onde a gente já vê a presença dos metais e aí as ferramentas com mais sofisticação, né? Com mais afiadas. As casas, a gente tem ali uma caverna, a gente tem essas casas aqui que são muito mais do Neolítico, no caso, né? Eles já estavam fixados num determinado lugar. E aí, para a gente encerrar, o que é importante a gente entender, né? Que as formas de organização social e política, elas se transformam com o aumento da população. Então, à medida que a população, na história, ela foi aumentando, a organização social, a organização das pessoas, a política, né, social, ela precisou também ser modificada, né, para atender às necessidades da quantidade daquela população, tá? Que passou a conviver aí em grandes grupos, aldeias e, posteriormente, a construção, formação das cidades, tá? Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!